Você já se sentiu como se estivesse jogando um jogo sem conhecer as regras? Eu também. Durante anos, procurei propósito em 1000 direções diferentes, até descobrir que o problema não era falta de respostas, era excesso de perguntas erradas. O que quase ninguém fala é que encontrar propósito não tem nada a ver com descobrir uma missão grandiosa. Tem a ver com fazer as perguntas que ninguém mais está fazendo. E nos próximos minutos, você vai entender exatamente como 10 perguntas simples podem virar a chave da sua clareza. No final, vou compartilhar um ritual de 30 segundos que você pode fazer ainda hoje para sentir essa mudança acontecendo no seu corpo. Sabe aquela sensação de estar sempre correndo, mas nunca chegar? De ter 1000 coisas na cabeça, mas nenhuma direção clara? Você não está sozinho nessa. A maioria das pessoas confunde propósito com produtividade. Confunde significado com sucesso. E é por isso que mesmo quando você conquista algo importante, ainda sente que falta alguma coisa. A verdade é que simplicidade não é sobre ter menos. É sobre ter clareza do que realmente importa. Quando você entende isso, tudo muda. Você para de acumular obrigações que não fazem sentido. Para de seguir caminhos que não são seus. E começa a construir uma vida que responde às suas perguntas mais profundas, não às expectativas dos outros. Pense no seu armário por um segundo. Quantas roupas você tem lá que não usa há meses? Talvez anos? Você guarda porque pode precisar um dia, porque custou caro, porque foi presente. Agora imagine que sua vida inteira está funcionando assim, cheia de compromissos que você mantém por inércia, relacionamentos que você sustenta por obrigação, projetos que você toca sem paixão. É aqui que as primeiras perguntas entram em cena. Elas não são sobre adicionar mais coisas à sua vida. São sobre identificar o que você está carregando sem perceber, o que está ocupando espaço mental e emocional sem te nutrir de verdade. A primeira pergunta que mudou tudo para mim foi simples. Se eu tivesse que escolher apenas 3 coisas para manter na minha vida, quais seriam? Não é sobre literalmente jogar tudo fora. É sobre entender suas prioridades fundamentais. Quando você faz esse exercício, algo interessante acontece. Você percebe que 80% do que te preocupa diariamente não estaria nessa lista. A segunda pergunta vai mais fundo. O que eu faço apenas porque sempre fiz? Essa é brutal, porque te força a encarar quantos hábitos e rotinas você mantém no piloto automático. Quantas decisões você toma sem questionar se ainda fazem sentido para quem você é hoje. E a terceira completa o primeiro conjunto. O que me drena mais energia do que me dá. Parece óbvia, mas quase ninguém para realmente calcular esse balanço energético. Você sabe aquela reunião semanal que te deixa exausto? Aquele grupo de WhatsApp que só traz drama? Aquela obrigação social que você cumpre rangendo os dentes? Quando você responde essas 3 perguntas com honestidade, algo mágico acontece. Você ganha clareza, tempo, energia, presença. De repente, tem espaço mental para pensar no que realmente importa. Tem energia emocional para investir no que te move de verdade. Sua microação para as próximas 24 horas é escolher uma área da sua vida. Pode ser suas redes sociais, sua agenda, seus objetos físicos. E fazer uma única pergunta. Isso me serve ou me drena? Elimine uma coisa. Apenas uma. Você vai sentir a diferença imediatamente. Mas como saber quais roupas realmente valem a pena manter? É aqui que a segunda leva de perguntas entra, e ela é um divisor de águas. Imagine que você tem várias peças de um quebra-cabeça espalhadas pela mesa. Você sabe que formam uma imagem linda, mas não consegue ver qual. É frustrante, não é? Você tem talentos que as pessoas admiram, tem paixões que te fazem perder a noção do tempo, mas não sabe como juntar tudo isso em algo que faça sentido. A quarta pergunta muda esse jogo. Em que momentos me sinto mais vivo e energizado? Não é sobre o que você deveria gostar. É sobre o que realmente te acende. Pode ser quando você está organizando algo, quando está ensinando alguém, quando está criando do zero, quando está resolvendo um problema complexo. A quinta pergunta conecta os pontos. Que problemas eu naturalmente noto e quero resolver? Isso é poderoso. Porque seu propósito muitas vezes está escondido nos problemas que só você enxerga, nas injustiças que te incomodam,
nas ineficiências que te fazem querer agir. A sexta pergunta fecha esse segundo conjunto. O que as pessoas sempre me pedem ajuda, mesmo quando não sou especialista nisso? Preste atenção. As pessoas enxergam em você algo que talvez você não veja. Elas reconhecem um talento, uma perspectiva, uma energia única que você traz. Quando você junta as respostas dessas 3 perguntas, o quebra-cabeça começa a formar uma imagem. Você enxerga padrões, conexões, um fio condutor que sempre esteve ali, mas você não conseguia ver. Isso é clareza emergindo. Não é você inventando um propósito, é você descobrindo o que já estava lá. Viktor Frankl, sobrevivente do Holocausto, dizia que a busca por significado é nossa força motriz primária. Mas ele também dizia algo que quase ninguém lembra. O significado não é algo que você cria, é algo que você descobre através das perguntas que a vida te faz. Sua segunda microação é pensar em um momento específico em que você se sentiu completamente engajado, totalmente presente. O tempo passou voando. O que você estava fazendo? Que problema estava resolvendo? Que habilidade estava usando? Anote 3 insights que surgirem. Não precisa ser profundo, pode ser simples. O importante é notar. E depois de juntar as peças, como você transforma essa nova clareza em ação? A última série de perguntas é sobre isso, e é onde a mágica realmente acontece. Você já comprou um GPS novo? Configurou o destino perfeito, mas na hora H pegou as mesmas ruas de sempre por puro hábito? É exatamente isso que acontece quando temos insights poderosos, mas não mudamos nossos padrões de ação. A clareza sem movimento vira só mais uma boa ideia arquivada. A 7ª pergunta te tira da inércia. Se eu tivesse apenas 1 ano de vida, o que faria diferente a partir de hoje? Calma, não é para ser mórbido, é para ser libertador. Porque quando você encara a finitude, as coisas superficiais perdem o poder. O essencial fica cristalino. A 8ª pergunta traz pragmatismo. Qual o menor passo possível que posso dar hoje na direção do meu propósito? Não é sobre mudar tudo de uma vez. É sobre começar. Um e-mail, uma conversa, uma inscrição, um não educado, um sim corajoso. A 9ª pergunta protege seu progresso. O que preciso parar de fazer para ter tempo e energia para o que importa? Porque não adianta adicionar o essencial se você continua carregando o desnecessário. É como encher um copo que já está transbordando. E a 10ª pergunta sela o compromisso. Como vou saber que estou no caminho certo? Você precisa de marcadores, sinais, feedback. Pode ser uma sensação de leveza. Pode ser mais energia no final do dia. Pode ser dormir sem ansiedade. Defina seus próprios indicadores de alinhamento. Quando você responde essas 4 perguntas finais, algo fundamental muda. Você sai do modo reflexão e entra no modo ação. Mas não qualquer ação. Ação intencional. Ação alinhada. Ação que honra a clareza que você conquistou. Sua terceira microação para hoje é escolher uma das rotas que você identificou, um dos insights que surgiram, e planejar uma ação pequena para amanhã que reflita isso. Pode ser dedicar 15 minutos a algo que você ama, mas abandonou. Pode ser dizer não para algo que você sempre aceita. Pode ser iniciar uma conversa que você vem adiando. E se você pudesse carregar essa bússola de clareza com você todos os dias? Existe uma forma simples de fazer isso. Quando você faz as perguntas certas, a clareza surge. Não de uma vez, não como uma revelação hollywoodiana, mas como o sol nascendo. Gradual, inevitável, transformador. Clareza para escolher o que fica e o que vai. Clareza para dizer sim com convicção e não sem culpa. Clareza para investir sua energia no que te move de verdade. As 10 perguntas não são uma fórmula mágica. São uma ferramenta de escavação. Você está tirando as camadas de expectativas, obrigações e distrações que cobriram seu propósito original. Ele sempre esteve lá. Você só precisava das perguntas certas para encontrá-lo. Lembra do armário bagunçado do início? Imagine agora ele organizado, não vazio, mas com espaço. Não minimal, mas intencional. Cada peça ali tem uma razão de estar. Cada item conta uma história que faz sentido para você. Essa é a vida com clareza. Não é sobre ter menos. É sobre ter certeza do porquê de cada escolha.
O mais irônico é que quando você para de buscar propósito desesperadamente e começa a fazer as perguntas certas, ele aparece. Não como uma missão grandiosa escrita no céu, mas como uma série de pequenas escolhas alinhadas que fazem sua vida fazer sentido. Aquela sensação de estar sempre correndo, mas nunca chegar, ela some. Porque você entende que o propósito não é um destino, é uma forma de caminhar. E as 10 perguntas são sua bússola nessa jornada. Agora, sobre aquele ritual de 30 segundos que prometi no início. É simples, mas poderoso. Feche os olhos agora mesmo. Respire fundo 3 vezes. Na primeira respiração, agradeça por uma coisa que você vai manter na sua vida. Na segunda, agradeça por uma coisa que você vai deixar ir. Na terceira, sinta no seu corpo a leveza dessa clareza chegando. Esse ritual ancora a transformação no seu sistema nervoso. Não é só uma ideia na sua cabeça. É uma experiência no seu corpo. E quando você faz isso, mesmo que por 30 segundos, você está dizendo para o universo: eu escolho clareza, eu escolho propósito, eu escolho viver com intenção. As perguntas que compartilhei hoje não são minhas, são suas, sempre foram. Eu só te lembrei que elas existem, que você tem permissão para fazê-las, que as respostas que surgirem são válidas, mesmo que ninguém mais entenda. Porque no final das contas, propósito não é sobre impressionar os outros. É sobre dormir em paz. É sobre acordar com energia. É sobre olhar no espelho e reconhecer a pessoa que você vê. É sobre viver uma vida que, quando você olhar para trás, vai fazer sentido para você. E isso começa com uma pergunta. Apenas uma, a que mais ressoou com você hoje. Comece por ela. Dê a si mesmo tempo para responder. Sem pressa, sem julgamento. Com curiosidade genuína sobre quem você é quando tira todas as máscaras. A jornada para encontrar propósito não é uma escalada para o topo da montanha. É uma descida para o centro de você mesmo. E as 10 perguntas são sua corda de segurança nessa exploração. Qual das 10 perguntas você vai começar a responder hoje? Ou qual microação você vai testar nas próximas 24 horas? Compartilhe nos comentários. Sua coragem de buscar clareza inspira outros a fazerem o mesmo. E juntos, criamos uma corrente de pessoas vivendo com mais intenção, mais presença, mais propósito verdadeiro. Lembre-se, você não precisa ter todas as respostas hoje. Você só precisa começar com uma pergunta. A clareza vem para quem tem coragem de questionar. E você já deu o primeiro passo assistindo até aqui.